sobre a perspectiva de nós ficarmos numa sala VIP lá em São Paulo, estamos começando mais um GeniusCast, o podcast da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo. Fez um barulho aqui, mas vamos continuar. Bom, hoje nós estamos de volta com o nosso podcast, mais um episódio, e hoje retornamos às nossas conversas de início, que a gente sempre tinha aqui entre nós, os sócios. Nós trouxemos muitos empreendedores, porque esse é um dos objetivos do nosso podcast, trazer empreendedores de várias áreas, empreendedores da vida real. Isso é muito importante, tá? Porque tem muito especialista formado em episódios de podcast, leitor de e-book e empreendedor de palco, né? Mas nós trazemos empreendedores da vida real aqui, até agora nenhum coach, não que nós temos problema com coach, tá, gente? Mas nenhum coach aqui, nenhuma pessoa que nunca produziu nada, dando uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Nossos convidados aqui, nós selecionamos eles de maneira que eles possam trazer alguma coisa real para sua vida, para você que está nos assistindo, para você que é um empreendedor, que nos segue, que nos ouve, que pode aplicar na sua empresa, principalmente você que é uma micro e pequena ou média empresa ali, que você vai poder aplicar na vida real. E hoje, especialmente hoje, eu trouxe ele aqui, nosso CTO, nosso COO, o cara que toca ali a operação. Em alguns projetos ele é CTO, em outros projetos ele é CEO, mas na maior parte das vezes ele coordena a equipe de produção, ele é nosso COO, diretor de operações. Nós vamos falar sobre um tema muito bacana aqui para você que é startup, mas para você que é também empresa. Hoje, as empresas tradicionais tendem a achar, Luiz, que algumas coisas que acontecem nas empresas pequenas, elas só são feitas dentro das startups, elas só são feitas dentro das startups. Não é. Tipo, escala pode ser implantado dentro da tua empresa como um todo, dentro de alguma área da tua empresa. Né? Tipo, tem, por exemplo, o Magazine Luiza é uma empresa de produtos, mas conseguiu fazer escala nos serviços financeiros, nos serviços de recomendação, no seu ecossistema, tem produtos de educação, tem fintech, tem canaltech, tem uma infinidade de produtos de empresas dentro do nosso ecossistema. Passou um caminhão aqui, fez uma buzina. Este é os problemas de se fazer um podcast sem ter uma estrutura à altura, mas nós estamos resolvendo isso. Bom, e aí MVP é uma dessas coisas que acontece nas empresas pequenas, nas startups, que foi trazido das startups, né, que o Luiz vai explicar para vocês, e que pode ser feito em qualquer área dentro da empresa, né? Se você for fazer, por exemplo, o MVP, vendo pela minha, o Luiz vai explicar melhor tecnicamente, mas vendo pela minha linguagem de negócios, é como se você ampliasse o seu negócio, mas diminuindo o risco o máximo possível, testando pequeno. Pô, vamos ampliar, vamos abrir 60 lojas, mas vamos abrir um projeto protótipo aqui, para a gente poder ir para as 60, não vamos sair abrindo as 60 para descobrir primeiro que não vai dar certo. Então o MVP é mais ou menos isso, ele vai te entregar um produto ali pequeno, mas que você pode transformar ele num produto grande depois. Bom, Luiz, muito obrigado por estar aqui. Você quer falar alguma coisa antes da gente começar as perguntas? Quero agradecer a participação em mais um podcast. Se você está vendo esse podcast, saiba que hoje você está em casa, né? Porque hoje nós aqui só estamos pessoas da casa nesse podcast. É muito bom estar vindo de novo aqui, falando do que a gente sabe, do que a gente faz. E hoje esse assunto é muito relevante, é um assunto que a gente vive aqui, não é um assunto que a gente fala. Então a gente vive na nossa veia, já fez MVP de projetos. Então tudo isso é muito útil para que vocês entendam, principalmente de pessoas que acabam vivendo esse tipo de coisa, né? Bom, Luiz, então vamos ser práticos, porque eu acredito que quem está ouvindo nosso podcast quer aprender alguma coisa, começa logo explicando o que é MVP e como isso se aplica. Legal. Explicando primeiro o que é MVP, ela vem da sigla, uma sigla do inglês, né? Mas em português seria mínimo produto viável. E eu acredito que sempre que a gente fala essa palavra, você tem que entender qual que é a palavra mais importante dessa frase. É o mínimo, é o produto ou é o viável? Então, mínimo não quer dizer que seja inútil, mas quer dizer que você minimiza aquela solução para que ela seja minimamente viável para o seu cliente, né? Ou o seu tester que vai dar feedback para você. Então, a principal palavra dessa frase ela é viável. O quanto isso é viável. Então, essa viabilidade ela não vem da solução em si. Por exemplo, é uma solução que as pessoas podem utilizar, sim, mas essa viabilidade não é só da utilização, mas sim do mercado. Qual o tamanho do TAM desse mercado? Como que a gente pode abranger e conquistar outros mercados a partir desse pequeno mercado que a gente está testando essa viabilidade? Então, é isso que se leva em conta, a viabilidade dessa solução de forma econômica, de forma comercial. Então, isso que seria MVP, até uma coisa que o Ismael falou,
Ele falou da gente testar um protótipo pequeno com certas pessoas, né? Mas, assim, se a gente for levar para o lado real, isso não está totalmente correto, porque o MVP e protótipo são coisas Uhum. diferentes, totalmente diferentes. O MVP você testa a viabilidade comercial, o protótipo você testa a funcionalidade. Perfeito. Então, hoje a gente já validou projetos aqui na Logênios. A gente às vezes fala que está fazendo o MVP do projeto, Uhum. mas a gente já fez o MVP É. anteriormente. Hoje a gente está fazendo o projeto em si e lançar ele para o mercado, porque a gente já validou uma viabilidade comercial no MVP que foi feito. Então hoje realmente a gente está construindo um protótipo para testar as funcionalidades no mercado, se vão ter um feedback bom do cliente e a gente poder ir mudando conforme o tempo passa, né? Isso aí é muito importante que tu falou, né? Então, separar o que que é protótipo, o que que é MVP, né? Uhum. Então, o MVP ele vai testar a funcionalidade comercial desse produto, a viabilidade dele. Viabilidade comercial, isso. Se tem um cliente lá na ponta que pagaria por esse produto, né? E aí você não precisa ter gastar muito dinheiro Isso, desenvolvendo o protótipo. Você exato. só vai desenvolver o protótipo depois que você encarou o MVP e logrou êxito nos resultados, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, até na live que eu estava falando nessa quinta-feira, a gente estava falando exatamente sobre MVP e eu dei alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo da Easy Taxi, que é uma grande empresa, né? Um case de sucesso de startup que começou ali fazendo MVP com um formulário do Google, Perfeito. formulário Forms. Então, ele validou que existia um público que queria aquela solução e que esse público pagaria por essa solução. Então ele fez esse projeto de viabilidade comercial, né? Existia um Uhum. público. Então depois ele partiu para um protótipo que era realmente as funcionalidades do aplicativo. Então o MVP é diferente, existem vários modelos de MVP, Mágico de Oz, Concierge, que são para imitar uma solução real, Uhum. de forma de teste econômico, né? Eu sei. Comercial. Muito barata, né? Muito barato, tipo, beirando a R$ 0, né? Hoje a gente sabe que tem startups que têm incentivo econômico, né? Incentivos menores para testar e fazer o seu MVP. Por isso que, normalmente, quando você vem uma startup com só um PPT, que não teve um MVP ainda, mas que eles querem testar, ela recebe um pré-seed ali, eu não sei se seria Uhum. essa a melhor forma de falar, que é menor, né? É um Uhum. valor menor que é só para ele realmente Sim. conseguir testar aquela viabilidade. Tá, eu vou te dar 10 milhões, mas pega 100 mil aqui e É, faz o que tu tem que fazer. Se tu realmente me provar que e tem, que o MVP foi aprovado, eu te dou os 10. exatamente. É um pré-seed mesmo. E até provavelmente assim o que acontece é que essas startups elas diferem, né? Por exemplo, eu dei o exemplo da EasyTax que usou um Forms, mas existem startups que não vão utilizar um Forms. Existem startups que são de biotecnologia, que precisam realmente de um dinheiro até para testar um MVP pequeno, né? Então elas precisam de mais dinheiro. Então isso aí difere Uhum. de Né? startup para De startup, né? negócio para De negócio, né? negócio para negócio, exatamente. Muito bom, muito legal. Bom, então por onde que a gente começa um MVP e quando você tem uma nova ideia, como é que quais são os critérios para te colocar para decidir se ela vai virar MVP ou não? Beleza. Primeiro que quando o sócio fundador ele tem a ideia de algo que ele acha que vai mudar o mundo, o MVP ele serve para fazer voltar a pisar no chão. Então, você não está voando, você não é um super-herói que teve uma grande ideia que ninguém mais teve. Então, o MVP Hum. ele serve para isso, para te voltar e pisar no chão e saber que aquilo ali pode dar errado. Uhum. Então, o MVP dar errado não é exatamente sinônimo de fracasso. É um sinônimo de que você fez um teste com um custo baixo e avaliou que aquilo ali não é viável e você pode fazer até uma pivotagem, né? Uma mudança total do negócio. Então, o que que você valida de um negócio para entender se você pode ou não fazer o MVP? Para isso que existe o plano de negócio, onde antes mesmo de testar com o seu MVP, você faz ali um estudo comercial, um estudo de caso, para você ver o tamanho do mercado que você está tendo com aquela solução. Então, esse seria o primeiro passo. Você vai fazer o estudo comercial antes de fazer o seu MVP. Você vai entender quem que é o seu cliente, Uhum. onde ele mora, que idade ele tem, o que ele compra, com que período ele faz as compras das coisas e com todo esse estudo de mercado você vai ter ali você vai conseguir fazer uma estrutura financeira mínima Uhum. ali eu quero ter 1% desse mercado ou 2% desse mercado e verificar se aquilo ali realmente é viável. E aí você vai, testa o MVP para testar se aquelas pessoas que você achou que eram suas personas realmente são suas personas Uhum. e dali você segue adiante, né? Mas seriam isso. Eu acho que o principal
é você ver o tamanho do comércio que você está entrando. Cara, tu falou sobre o plano de negócios e, tipo assim, planejamento estratégico, plano de negócio, eles são peças muito importantes para tudo, né? Uhum. Eu vejo que depois que tu começa a implantar plano de negócio dentro de uma startup, de uma empresa grande, e eu tenho essa experiência tanto pela Barov Consultoria, tanto pelas empresas que a gente desenvolveu aqui dentro, que todas elas a gente faz um plano bem criterioso de negócio, passa muito tempo num plano, num planejamento estratégico, e é em virtude disso que o americano é mais produtivo que o brasileiro, porque ele planeja mais, né? Então, tipo assim, hoje um brasileiro precisa trabalhar 6 horas para produzir o que um americano produz em 1 hora. E essa produção não vem somente das ferramentas, porque nós temos as mesmas ferramentas praticamente que o americano tem. Nós temos o chat GPT aqui, eles têm lá, nós temos o Google, eles têm lá, ou seja, nós temos quase que as mesmas ferramentas de tecnologia que os americanos têm. Então, assim, não vem somente dessa disponibilidade de tecnologia que tem para um mercado e que tem para o outro. Vem do fato de eles fazerem planejamento, eles terem plano de negócio. Né? Eu costumo dizer o seguinte, nessa época de chat GPT, os planos de negócio, até pela incapacidade de colocar muitos caracteres, né, o chat hoje, os planos de negócio estão bem reduzidos, assim, a gente vê que os planos das pessoas estão fazendo plano de negócio reduzido. Só que eu considero que um plano de negócio bom ele tem que ter mais de 30 páginas, 30 e 50 páginas, dependendo do negócio. Você não consegue falar tudo ali. E aí, esses dias eu recebi um plano de negócio do cara que tinha um monte de tópico assim, cada tópico 5 frases, dava 3, 5 páginas o plano de negócio dele. O planejamento tático, ele tem que ter 200 páginas. É impossível eu pegar uma ideia, uma big idea aqui de cima, botar num plano de negócio e depois botar num plano tático que vai ser menor do que o plano de negócio ou que vai ser menos de 200 páginas. Se o cara conseguir detalhar isso, é um negócio muito incrível. Então, assim, o plano de negócio ele dá ele diz o momento do MVP, só que ele diz o que acontece antes na parte do marketing, o que acontece na parte financeira, o que acontece na parte da estruturação, porque outras coisas estão acontecendo paralelas e vão acontecer posteriores ao MVP ser validado, né? Validei o MVP, porque que acontece depois? Então tem uma fase, né, para isso. Bom, e no MVP, Luiz, o produto ele é muito insípido ainda, ele é muito assim sem forma ainda. Isso. Então, a gente, como é que a gente vai fazer para saber todas as funcionalidades que a gente precisa entregar? Uhum. Como que a gente mapeia essas hipóteses tipo, do MVP se a gente ainda não tem uma ideia clara Certo. do que vai entregar? Primeiro, se você só for um founder, né, ou mais de um founder, vocês têm que reunir. Acredito que fazer um brainstorm completo da ideia, anotar, fazendo um quadro ou digitalmente, anotar tudo que vocês pensam do projeto, aonde vocês querem que ele chegue. Vocês querem que ele seja um megazord gigante, que faça 1 milhão de coisas. E aí, depois que vocês decidirem o que vocês querem que ele seja, vocês vão voltar, pisar no chão e verificar qual que é daquelas funcionalidades que tem mais aderência ao mercado. Qual que é a principal, a indispensável. E aí vocês vão e criar o MVP daquela funcionalidade. E aí daí você vai escolher alguma ferramenta para fazer. Você, como eu falei, varia de negócio para negócio. Existem ideias que você pode validar com um formulário, mas existem ideias que você vai precisar de uma automação, de um sistema visual. E para isso existem diversas ferramentas que você pode fazer com baixo custo. A gente hoje tem ferramentas muito famosas de automação como o N8N, que você coloca inteligência artificial, você consegue simular algumas coisas, fazer automação em diversos chats diferentes para emular uma ideia. Você tem ali, por exemplo, o Lovable, que é uma startup que até recebeu uma captação muito grande, que faz sistemas com inteligência artificial. Você consegue criar um sistema ali, mesmo que você não seja da área da programação, você consegue exibir uma ideia. Talvez não seja da melhor forma, da mais bonita, nem da mais segura, mas você consegue exibir uma ideia e mostrar aquela ideia para um público e fazer esse teste. Existem o DevZero, se eu não me engano, que é uma outra ferramenta parecida com o Lovable, que também faz. Você consegue criar essa ferramenta com inteligência artificial. Então, dependendo da sua ideia, estou falando de ideias especificamente de softwares aqui, né? É mais fácil você fazer com um baixo custo, sem precisar contratar muitas pessoas para validar a sua ideia primeiramente. Beleza. Luigi, e ferramentas? Qual stack ou ferramenta low code, no code que você costuma usar para lançar mais rápido e mais barato? Exatamente o que eu estava falando, né? E depende de ideia para ideia, mas se sua ideia for de software, você pode utilizar essas ferramentas como a que eu falei, né? Por exemplo, o N8N, o Zapier, são ferramentas de automação que você pode testar ali automações com inteligência artificial. Existem muitas ideias nesse ramo, principalmente voltada a CRM e comercial,
de vendas ou comunicação com o cliente. Existem essas ferramentas que eu falei, como o Lovable, que é uma ferramenta onde você consegue criar ali escrevendo como ChatGPT, mas você cria softwares em si, já conectado com base de dados, já conecta ali para fazer a publicação de forma rápida e intuitiva. Como eu falei, não é a mais escalável, mas é a mais rápida para você testar o seu MVP e validar a sua ideia. Então, a Lovable, N8N, DevZero, dentre outras ferramentas que você pode estar utilizando aí no mercado. Perfeito. E métrica? Qual métrica você considera que é irrenunciável nos primeiros 30 dias de um MVP? Você tem que E por quê, né? eu acho que a principal métrica é quando você lança um MVP, você lança uma funcionalidade que ela tem um fluxo de Uhum, telas, né? Normalmente, falando de software aqui especificamente, você vai ter um fluxo de telas que o seu cliente vai percorrer até fechar o negócio. Então, a principal métrica é a métrica de conversão desse cliente nessa funcionalidade específica, a taxa de conversão que ele vai ter. Então, você tem que avaliar quantos entraram na primeira tela, quantos entraram na segunda, todos os botões que eles clicaram. Então, é isso que você avalia no MVP e você consegue ali estar adaptando o seu negócio para que ele tenha uma aderência melhor com o que o seu cliente está pesquisando. uhum. Talvez ele não vá até o final, não seja porque a sua ideia seja ruim, mas porque você apresentou de uma forma difícil para ele chegar na conversão. Então, essa seria, acho que, a principal nos primeiros 30 dias. Qual o percentual que você está convertendo dentro daquela funcionalidade. Perfeito. E dentro desse processo de criação do MVP, nesses primeiros 30 dias, nessas ferramentas, nessa equipe que tu vai montar, tem alguns erros, né? Vai ter alguns Sim. erros. Qual que é o maior erro e o que você já viu, né, ou cometeu ao validar um MVP e o que você aprendeu com eles? Bom, no desenvolvimento de software, a gente tem alguns modelos de criação de software, né, de metodologias ágeis, né, como, por exemplo, o Scrum ou o Kanban. E o que a gente vê? Você precisa de feedback constante do seu sistema. Ele nunca pode ser algo engessado. Ele tem que ter um escopo aberto e uma possibilidade de mudança a qualquer momento, mesmo que essa mudança seja drástica. Então, o principal erro é você achar que a sua ideia do primeiro dia que você teve vai se concretizar até o final. Esse é o principal erro. Você não pode ter em mente que aquela ideia ali está escrita em pedra. Uhum. Então, você tem que estar aberto às mudanças e quem dita as mudanças da sua ideia não é você, não é seus sócios, não é quem está dentro da empresa. Até parece que é, né? Mas quem dita as mudanças do seu sistema, da sua startup, é quem vai utilizar. É o É, usuário. é o usuário, para quem você vende. Então, o principal erro é você achar que você vai ditar as mudanças, mas não. Quem vai ditar é o feedback do usuário que está utilizando. Então, esse seria um erro. E é você não escutar o usuário ou ter feedbacks ao longo do tempo. É você esperar muito tempo para ter um feedback, porque você está construindo algo. Ah, eu vou construir, eu vou lançar tal dia. Não, você tem que testar antes. Teste o quanto antes, porque talvez aquilo ali não seja o que o seu cliente espera. E quando você chegar lá, talvez você já tenha consumido todo o seu caixa e você, não consigo mais fazer isso aqui, eu tenho um dinheiro destinado ao marketing ou outra coisa. Hum, Então, isso seria o principal erro, né? entendi. Eu estava conversando sobre isso com a Kelly, né? Que é inclusive um abraço para Kelly Batista lá da Fundação Umbi, e aí ela falou sobre isso, né? Sobre você ter no conselho pessoas que pensam iguais, são iguais, andam em lugares iguais, Isso. e você acha que está criando o melhor produto Super Power Mega Blaster, e Uhum. você não está ouvindo o seu usuário, né? Porque quem vai definir para onde o Instagram vai, o WhatsApp vai, o Google vai, é o usuário dele. Né? Então, se tiver alguma outra coisa lá no mercado que tira esse cara, eles têm que ser rápido em ouvir e fazer. Então, a gente estava falando sobre isso, sobre, às vezes, pensar do mesmo jeito, né? Sim. E como que, sobre esses feedback, Luigi, como filtrar o que é ruído e o que é ouro quando chegam os primeiros feedbacks dos usuários? Você vai validar os feedbacks que eles são mais repetidos dos usuários. Então, por exemplo, você tem um feedback que ele se repetiu mais de 5 vezes na mesma funcionalidade. Ele é um feedback que você tem que ficar de olho. Porque 5 pessoas, Uhum, na verdade estou falando 5 pessoas, mas você pode trabalhar em percentual. Por exemplo, você pode ter 10 pessoas que fizeram aquele teste. Dessas 10, 5 pessoas verificaram aquele feedback, deram o mesmo feedback de um bug uhum, ou de algo que não estava tão intuitivo. Então você já tem ali que 50% das pessoas que utilizaram
deram um feedback negativo. Então Hum. já é uma coisa para você ficar de olho, né? Então até se fosse 3 pessoas já seria muito, porque se você avaliar num mercado grande seria 30% do seu Uhum. mercado que enfrentou uma dificuldade, talvez por essa dificuldade ele não fechou. Então seria assim, se o seu feedback é pequeno de uma funcionalidade, aquele feedback ele não é Uhum. você não precisa estar colocando esforço para resolver aquilo ali que você teve poucos usuários que verificaram aquilo ali, até porque esses usuários eles podem variar de idade, de localidade, e pode ter sido isso que fez com que eles enfrentassem dificuldades. Então você sempre vai avaliar pelo número de pessoas e quão importante aquelas pessoas são dentro do seu mercado. Porque às vezes você tem o usuário ali de planos diferentes, que é um usuário free, um usuário, vamos dizer lá, Pro e um usuário Premium. Então, os seus usuários free estão dando feedback sobre alguma coisa. Então, não é o seu usuário principal. Talvez o seu usuário principal seja o Pro, né, que utiliza ali o plano intermediário, que normalmente é o que as empresas mais vendem, sempre são planos intermediários, né? Então, você tem que avaliar ali qual dos seus tipos de clientes estão dando esse feedback também. Entendi. Aí, dependendo desses sinais que você vai, desse feedback que você vai recebendo dos clientes, você vai precisar pivotar, em Isso. alguns casos. Qual que é o sinal claro de que eu devo pivotar e como fazer isso? Porque nem sempre as pessoas querem mudar, né? Fizeram a Uhum. ideia e aí, às vezes chega no mercado, putz, o MVP não era isso. É, eu acho que para você entender qual que é o momento de pivotar, é aquilo que eu falei anteriormente, de você ter as funcionalidades, né, e tá fazendo ainda, construindo, já ter pessoas para dar esse feedback, você já tem um sistema ali menor e você está construindo uma nova funcionalidade. Então, você tem que ir entregando aquela funcionalidade devagar para o público e não gastar muito esforço com ela. E se, por exemplo, você entender que foi mal recebida pelo público, já é um aviso que talvez você precise pivotar aquela ideia. Quando a gente fala de pivotar a ideia toda, ela pode ser muito drástica. Você pode ter criado um exemplo, um exemplo aqui mais básico, né? Vou dar um exemplo aqui que eu inventei na minha cabeça agora. Você criou uma faca e essa faca ela foi feita para cortar pão. Mas quando chegou no usuário, o usuário está usando ela para cortar carne. Então essa é uma ideia clara de você pivotar a sua ideia, porque comercialmente você pode estar vendendo ela para cortar pão. Na verdade, o Uhum. usuário está cortando carne com essa faca. Então você tem que mudar porque a forma que você vende ou a forma que você está fabricando ela não seja a melhor forma que está sendo recebida pelo usuário. Isso tem que ser identificado nos primeiros momentos. Se você está validando o MVP, você vai validar o MVP em no máximo 6 meses. Eu já acho muito tempo, às vezes, para algumas ideias, 6 meses para você testar uma ideia. Eu Uhum. acredito que dá de fazer em menos tempo, dependendo da sua ideia, claro, né? Existem ideias que precisam de mais tempo. Mas vamos supor ali que em 3 meses você consegue validar uma ideia. Em um mês e meio, você já consegue ter um feedback do cliente para entender se você vai modificar aquela ideia. O que eu estou falando? Você não pode se dar o perigo, né? O risco de ter que mudar no protótipo. Entendi. Mude no MVP ali ainda, né? Então, acho que seria mais ou menos E, isso aí. e esse risco ali de mudar no protótipo, ele já envolve a questão de capital e tempo, né? E E, timing. E em relação a isso, como equilibrar a pressa do mercado com o fôlego financeiro quando o MVP ainda não gera receita? cara, isso é uma coisa que a gente está vendo aqui agora até na empresa, né? Que seria você ter um foco em algo que venda primeiro, né? Você tem que vender primeiro. Então, solte o mais rápido possível o seu Uhum. sistema ou a sua ideia. Solte o mais rápido possível ela para o mercado, sem ter a necessidade de finalizar ela inteira. Então, equilibrar isso seria você soltar a sua ideia em menos tempo, mesmo com o risco dela ter erro. Porque o erro ali vai ser mínimo, vai custar para você no começo, né? Então solte ela para que o comércio ali, ou o capital que está entrando, veja um retorno. Mesmo que esse retorno ele não venha suprir as necessidades da empresa, mas é um retorno que você está vendo. Olha, já entrou isso aqui, a gente está fazendo isso. Então, seja rápido dessa forma, né? Eu tô falando. Então, aí você equilibra a sua ideia de produção com a sua ideia já de comércio, né? De vender ali, sua ideia comercial. Perfeito, muito bom. E passando superando essas preliminares, na fase de escalabilidade, em que momento você abandona a base caseira do MVP e parte para a arquitetura escalável? Tá. é, Hoje eu acredito que é assim, se você tem uma ideia e você consegue lançar ela com uma velocidade rápida no mercado, eu acredito que o que vai fazer você mudar seja o seu investimento.
Uhum. pessoas entrando no negócio para investir, e o público, o tanto de pessoas que você tem dentro da sua plataforma. Imagina que você cria um size ali que é muito utilizado, você consegue criar um size ali com inteligência artificial, você está testando, ele é low code, e aí você tem, sei lá, 100 usuários. Esses 100 usuários já estão gerando receita para a sua startup, e você recebe um investimento mais alto, né? Então você vai sair ali de uma pequena startup e você vai ser uma startup um pouco maior, você pode ter problemas jurídicos, o investidor não quer se meter com Uhum. problemas jurídicos. Então ali seria o momento talvez de você sair de uma coisa pequena para uma coisa um pouco mais robusta, que possa fazer com que os investidores que estão entrando e os novos clientes que você vai vender se sintam seguros dentro Uhum. daquele produto, né? Então a segurança é algo levado muito a sério no mercado. Você tem que transparecer segurança para o seu cliente, para o seu investidor e para dentro da empresa. Você tem que fazer com que seja seguro o que vocês estão criando, né, para todo mundo. Então, eu acredito que essa seja uma das principais coisas. E outra coisa, né, quando você recebe investimento do mercado, você consequentemente vai ter marketing, você vai vender para mais pessoas. Então, você vai ter que levar em conta a escalabilidade. O quanto aquilo ali aguenta de usuários? Quantos usuários simultaneamente você aguenta? Quantas transações você consegue fazer por segundo dentro da sua plataforma? Por exemplo, a gente tem uma plataforma que vai ser de vendas. Quantos usuários vão acessar ao mesmo tempo? A gente vai estar vendendo ali, imagina que num período de pico ali, lançando uma promoção, quantas pessoas vão estar comprando ali ao mesmo tempo? Como que você vai balancear essa carga de gateways de pagamento ao mesmo tempo? Talvez não seja só um, para o usuário só Uhum. um, mas para o time técnico, ele sabe que implementou mais, porque no momento que lotou um, ele pula para outro ao mesmo tempo. Então, é isso que vai dizer quando você tem que mudar. É o Uhum. quanto você está vendendo e que segurança você quer transparecer para o mercado. Perfeito, entendi. E essa fase de escala, ela é uma fase muito, a fase que todo negócio vai querer chegar, né? Porque Isso. qualquer negócio tem 5 fases, né? Que é ideação, validação, operação, tração e escala, né? Então, basicamente você vai vendo e o MVP ele pode cruzar, dependendo de quando você vai lançando produtos, ele pode cruzar em vários momentos dessas fases. Então eu posso ter uma ideia aqui dentro, pô, estou na validação dessa ideia, vou fazer um MVP aqui, faço a ideação, faço a validação, opero. No meio do caminho descobri que eu posso agregar um outro produto. Uhum. Então nesse produto eu vou começar tudo de novo, faço um MVP dele, Isso. outra fonte de receita ali dentro, porque eu vou começando a agregar até fazer vários produtos ou um produto desse chegar na escala que é o que a gente quer, né? O que a gente Uhum. quer. Então um negócio muito importante. Esse é um teste que você pode fazer no seu negócio, né? De ideação, validação, operação, tração e escala. Você vê onde que está meu negócio, o core business principal do meu negócio está e o que que eu posso trazer outros produtos, fazer MVP deles para eu agregar dentro do todo o meu ecossistema e chegar na escala. Luiz, indo para a cultura e experimentação, quais práticas internas você implementa na equipe para manter o mindset e as teses de aprendizado, melhoria, vivo, mesmo depois de que o seu produto sai da fase do MVP? Eu acho que isso é um modelo de comunicação com a sua equipe de produção que você tem que fazer. E você tem que definir o que fica melhor para todos, baseado no planejamento que você fez, no roadmap de construção que você fez. Por exemplo, talvez para você seja interessante fazer 2 sprints na semana, mas por quê? O seu time conseguiu produzir o que estava planejado dentro Uhum, dessas 2 vezes na semana, porque pode ser inútil também. Você uhum. pode estar ocupando o tempo do time com uma reunião que não vai agregar nada. Isso foi uma coisa que eu aprendi contigo, sabe? É, Porque eu queria fazer a reunião igual, tipo, segunda e sexta, né? Mas realmente não faz sentido porque segunda-feira eu dou o comando, sexta-feira eu vou lá e vejo o que foi feito, só que segunda eu não vou mais ter o que falar, porque exatamente. eu reuni sexta-feira, né? Tu reuniu sexta-feira, tu não tem o que falar na segunda. Então você tem que avaliar o que é melhor, mas existem sim casos em que você consegue fazer 2 vezes na semana. Por exemplo, vamos dizer que na terça e na quinta você consiga fazer uma reunião, né? Mas por quê? Uhum, Porque você dá um espaço para o time produzir. Como que é o seu time? O seu time trabalha em horário comercial ou fora do horário comercial? Existem times diferentes, existe time PJ, existe time CLT, né? uhum, Então tudo isso você tem que levar em conta. Tem que levar em conta o backlog. Backlog seriam ali todas as funcionalidades que você acredita que elas serão feitas, né? E aí dali você define os sprints. Esses sprints eles são colocados de acordo com o quão importante aquilo ali, né? A prioridade da funcionalidade. Você joga para o sprint e aquele sprint ele tem um planejamento. Vamos dizer, a gente colocou ali 10 funcionalidades. Essas 10 funcionalidades vão ser construídas em um mês, né? Um exemplo aqui. E nesse um mês eu consigo fazer 4 reuniões para acompanhar a evolução dessas funcionalidades.
E aí você tem uma equipe que tem um número de pessoas, cada pessoa produz uma funcionalidade diferente da sprint. Então você faz uma sprint só com essas pessoas e você valida se está de acordo com o que foi exigido pelos stakeholders, né? Todos os envolvidos no projeto, o Sim. cliente, você que está criando, todas as outras pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, essa reunião ela é muito importante porque você tem que validar se aquilo ali está de acordo com o que você pensa. Esse é o ponto, não é validar se aquilo ali funciona. Aquilo ali vai chegar funcionando para você na reunião. Perfeito. Não é para você validar se está funcionando, é para você validar se aquilo ali é o que você pensa. Então você faz essa reunião, tem essa sua cultura. Normalmente o que a gente faz aqui é uma vez na semana, porque faz mais sentido para a gente ser uma vez na semana, onde eu reúno o líder do projeto, as pessoas envolvidas, eles apresentam o que foi planejado na sprint passada, né? Porque sempre que acontece na sprint, a entrega do que foi planejado anteriormente e o planejamento da próxima entrega. É isso que a gente faz na sprint. Maravilha. Luiz, tem mais. Estamos partindo para o final. Tem assim alguma ferramenta que tu indica, algum material assim que diga, olha, isso aqui vai te ensinar o que são, quais são os MVPs que existem, como estruturar um time. Tem algum lugar que quem está nos ouvindo pode ir? Bom, eu vou falar sobre o que eu sei e o que eu faço mais, né? Como eu faço gerenciamento de projeto, eu li alguns livros relacionados a gerenciamento de projeto. O Boa. principal seria o Scrum. Por quê? Porque é uma metodologia de teste rápido. Alguns times, eles não têm essa... chamam de daily, né? Daily é uma reunião, né? Os times de desenvolvimento de software, eles não gostam muito de daily. Por quê? Porque o que acontece foi que muitos gerenciadores de projetos acabaram fazendo com que uma daily fosse inútil. Você passa 3 horas numa reunião para resolver nada. Então aquilo ali acabava irritando o time de produção, porque ele sabia que tinha que produzir. Então, daily é até mal vista no mercado, às vezes, pelos desenvolvedores por conta disso, porque maus gestores utilizaram o tempo do time de forma indevida, né? É a melhor frase. Então, se você lê ali o Scrum, baseado na metodologia, você vai ver que as dailies são feitas em pé, de que um sprint tem no máximo 15 minutos. Claro que são coisas que ele orienta, mas que você pode adaptar de acordo com a sua realidade. Então, o principal foco do Scrum, se você for ler, existem 2 livros do Scrum principais que você pode estar pesquisando na internet, você vai encontrar, que é a velocidade. Você preza por uma metodologia, que você vai seguir passos estruturados, mas que você tem velocidade e a capacidade de modificar as coisas ao longo do tempo, sem irritar a expectativa do time. Porque o principal para você é a expectativa do mercado. Só que se você trabalha com um time de produção, existe a expectativa do time que às vezes ele se dedica 100% em algo que pode não ser utilizado no futuro. E isso diminui decepciona quem está produzindo e logo na outra ele talvez não coloque tanta força de vontade para Tanta fazer energia, aquilo, né? tanta energia, exatamente. Então você tem que tomar cuidado se você faz gerenciamento de projeto com isso. Claro que hoje eu me preocupo com o mercado e com o time que eu estou gerenciando, mas se você é um gerenciador de projeto, o seu foco principal é o seu time. Então logo você tem que procurar conteúdos e formas que favoreçam o seu time de continuar engajado até o final do projeto. Legal. E tem algum MVP que tu admira, que tu gostaria de citar aqui? O que eles fizeram? Cara, existe primeiro da EasyTax que eu falei, né? Que foi o teste ali com o formulário, onde Foi barato, né? foi muito barato, né? O usuário entrava ali no seu site, preenchia um formulário, dizia onde ele estava, as características dele, para onde ele ia, e aí chegava lá o formulário pro dono, né? Que foi quem fez o teste da EasyTax na época, e aí ele via onde ele estava, ligava para o ponto de táxi mais próximo, falava com a pessoa, dizia onde ele estava, o cara do táxi ia lá e levava a pessoa no local e pronto. Ele deu a ideia, né? Esse foi um MVP muito bom. E eu acho que talvez um dos MVPs mais famosos que eu já vi e os que foram assim mais esmagadores assim de como que ele foi feito, na minha opinião, foi o do Dropbox. O Dropbox é uma ferramenta de cloud, né, parecida ali com o Drive ou Bem Google antigo. Drive, bem antiga. E o que eles fizeram? Eles simplesmente lançaram um vídeo. Eles pegaram, fizeram um vídeo do que eles imaginavam que ia ser a ferramenta deles quando estivesse pronta e lançaram no Google, no YouTube, desculpa. E lançaram no YouTube e rapidamente deu mais de 72 mil visualizações Caraca. e muitos comentários e as pessoas ficaram chocadas com aquilo, que era uma coisa que não existia tanto na época que foi lançada. E todo mundo, pô, eu quero isso aqui. Isso aqui seria bom para mim, eu ia sincronizar o meu computador de casa com o meu computador do trabalho,
ou com o meu dispositivo móvel. Naquela época, na verdade, os dispositivos não eram tão potentes, mas Eu tinha que levar um pendrive de um canto para o outro. já tinha uma ideia. Então, todo mundo usava pendrive ou HD externo. Então, ali tu tinha um deslumbre do que seria a comunicação em nuvem para usuários pessoais, né? Não empresariais. Então, aquilo ali rendeu para eles pessoas que iam utilizar de forma pessoais e também rendeu investidores. Então, esse foi um dos MVPs que eu achei mais incrível, porque ele se vendeu com um vídeo. Caraca, top demais. Bom, e caminhando para a reta final, tem alguma coisa que tu deixou de falar sobre o MVP que tu acha interessante para o pequeno empreendedor que está lá nos assistindo e está nessa fase aí de construir MVP? Uhum. Cara, eu acho que por final o que eu falaria era: não tenha medo de errar, não se apegue a ideias. Isso vai ser difícil para você, talvez, abandonar uma ideia que você goste muito, que você acha que essa ideia vai mudar o mundo, mas não é recebida pelo mercado. Não se apegue a essa ideia, se apegue a gerar resultado para o comércio, né? Por exemplo, o seu foco tem que ser gerar resultado para o seu cliente, e o seu cliente dita o que você vai fazer. Então você vai trabalhar sempre nisso. É como se no final das contas o seu cliente fosse seu patrão, né? Porque É é ele verdade? que exige. Então, Ele que é. foque em satisfazer as demandas do seu cliente e menos em satisfazer o seu próprio ego com aquilo que você acha correto. Isso vai destruir o seu ego no começo, mas depois que você aprender, eu acredito que você vai gerar bons resultados para o seu negócio, que é o que você quer no final das contas. Gente, com essa aula aqui, com esses insights, com todo esse conhecimento que o Luigi trouxe, o nosso cara que toca a operação, que faz o produto acontecer no final, nós encerramos nosso podcast, agradecemos sua participação, você ter nos ouvido até aqui. Se você tem alguma dúvida, se você quer se comunicar, quer que o Luigi vá lá responder, você pode comentar aqui embaixo, tá bom? Ou você pode mandar um direct pelo Lugenius, @Lugenius no Instagram. Manda um direct lá que ou eu, ou ele, ou o Moisés, ou o Kevin, ou alguém da nossa equipe vai responder você lá, dependendo da pergunta que você fizer. Perfeito? Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Fica com essa aula e uma forma de você poder contribuir com o nosso conteúdo, você poder patrocinar o nosso conteúdo, é você compartilhar ele para quem faz sentido. Então curte, comenta e compartilha aqui. E também deixa a sua dica de conteúdos de pessoas que nós podemos trazer aqui. Um abraço e até o próximo episódio.